Olá pessoal, meu nome é Roberta Dias, eu sou terapeuta de EFT e Theta Healing. Gratidão a vocês dois que proporcionaram esse espaço para esse público que é diferenciado, é diferente do público que geralmente eu acompanho. Gratidão por essa oportunidade mesmo de dividir e expandir isso para pessoas que são multiplicadores de ideias, de opiniões, são formadores de opiniões. Então vamos lá, eu vou apresentar o meu trabalho antes de começar. Eu sou, como eu disse, eu sou terapeuta de EFT e Theta Healing. Geralmente eu ajudo principalmente as mulheres, que são as que procuram mais, a reprogramar a mente, a liberar crenças limitantes, medos, traumas, bloqueios, choques que nos prendem fisicamente e emocionalmente. E a partir do momento que isso é liberado, a qualidade de vida aumenta muito. A capacidade de ganhar dinheiro, de gerar dinheiro, de usar o dinheiro de forma benéfica. E todas as doenças do corpo e da alma podem ser resolvidas com essa técnica, que para mim é muito simples e é esplendorosa, tanto para você usar no seu dia a dia, como usar como ferramenta mesmo terapêutica num tratamento individual. Agora eu vou falar um pouquinho das nossas fontes de programação. De onde vêm esses condicionamentos da nossa mente que impede que a gente tenha a vida que a gente sempre sonhou? Geralmente vem dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das figuras de autoridade, dos professores, dos líderes religiosos, da mídia, da cultura, da sociedade. Todo mundo que você conviveu na sua infância, que você conviveu até agora, tem uma parcela daquilo que a gente é. Programa a nossa mente de alguma forma. Então, olhar para isso, olhar para o que a gente aprendeu com os nossos pais e desprogramar isso faz com que você tenha abertura para o novo, faz com que você tenha espaço para crescer. E de onde vem isso? Vem da nossa origem, vem dessa base de pensamento subconsciente, que na maioria dos casos nós não temos a menor consciência do que a gente carrega nesse subconsciente. Então essa base de pensamento inconsciente gera os pensamentos que nós percebemos, que vão gerar os nossos sentimentos, que vão gerar as nossas ações e, em decorrência, vão gerar os nossos resultados. Então, se tem alguma área da sua vida que você não está bem, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou no seu trabalho, é que alguma coisa lá nessa base do subconsciente está errada. Tem alguma coisa que precisa ser vista, ser melhorada. E quando você faz isso, automaticamente os seus resultados mudam, a sua vida melhora como um todo. Então, nós vamos falar hoje desse tópico de autoestima. Como fazer para desenvolver a autoestima, principalmente no caso de vocês, educadores. Quais são os nossos pontos fracos na autoestima? Esses comportamentos e sentimentos que eu vou citar aqui são sintomas que a sua autoestima não está boa. Então, se você tem alguns desses pontos aqui, se você consegue perceber isso, isso é um sintoma que a sua autoestima está comprometida. Pessimismo e sensação de que as coisas não vão dar certo, autodepreciação, pensamentos que colocam a si mesmo para baixo, tendência a sentir raiva de si mesmo, autocobrança excessiva, perfeccionismo, sensibilidade às críticas, dificuldade em lidar com as críticas e aceitá-las, a sensação de não merecimento, que pode se manifestar em uma área da vida específica ou em outra, ou até mesmo em várias ao mesmo tempo. Dificuldade em ser o centro das atenções em alguma situação social, algum evento. Vergonha do corpo, não aceitação de alguma parte do corpo ou de várias. Medo de ser rejeitado nos relacionamentos. Dificuldade em pedir informação ou ajuda. Sentimento de culpa de fatos do passado. Tendência a se culpar quando os outros erram, assumindo para si mesmo a responsabilidade. A tendência em querer agradar os outros enquanto desagrada a si. Constrangimento e dificuldade em dizer não e impor limites. Dificuldade em expor de forma clara as suas ideias, as suas opiniões. Dificuldade em você e facilidade em encontrar defeito. Timidez, deixar de fazer algo por medo do julgamento dos outros. Se ver como uma pessoa azarada, desafortunada. Se sentir vítima das pessoas e das circunstâncias da vida. E a sensação de ser injustiçado o tempo inteiro. Sentir pena de si mesmo em determinadas situações, sensação de não ser capaz, de ser incompetente.
Se sabotar e perder oportunidades profissionais, deixando-as para terceiros, dificuldade e constrangimento em receber elogios, dificuldade de receber em geral, receber dinheiro, receber amor, receber presente, conforto, dificuldade em ficar só, necessidade constante de companhia, necessidade de reconhecimento e apreciação, ficar triste, ficar chateado quando não é reconhecido, vergonha da sua origem, dos seus pais, da sua condição social, da sua profissão, da sua etnia, do seu sotaque, do seu nível educacional, da sua idade. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso que foi citado. Não é, não é, por exemplo, ruim para uma pessoa olhar para isso e perceber que tem, porque assumir isso já é um grande passo para a mudança. Porque se você tem um problema e por ego não é capaz de assumir isso nem para si mesmo, para se liberar, você não precisa assumir isso para os outros. A gente está aqui num espaço de cura, num espaço seguro para você liberar aquilo que você tem. Não é um espaço de julgamento. Então, assumir isso nesse espaço é muito importante para você, para que você se libere, porque o primeiro passo para a mudança é esse, é assumir que existe um problema, é assumir que existe uma questão, porque a partir daí a gente já consegue trabalhar, a partir do momento que você percebe que tem algo. E a EFT também vai te ajudar a trazer à tona aquilo que você não sabe que tem, porque a maioria de nós não consegue reconhecer as condições que traz consigo. Só quando ele vai começando alguma coisa através de uma dor, através de um problema na vida, geralmente a gente coloca essa responsabilidade no outro e não na gente. Por exemplo, para você, educador, o problema está na escola, o problema está na educação em geral e nunca dentro de si. Mas se você se trabalha e libera tudo isso, você pode enxergar oportunidades fora, que você dê aulas e seja muito bem pago por isso. E seja muito reconhecido por isso, porque você já se liberou dessas crenças e às vezes você muda o ambiente que você está nele. Por exemplo, você pode abrir uma instituição para você onde isso seja diferente. Você pode passar a dar aulas na internet onde você seja reconhecido por aquilo que você sabe fazer de melhor. Então, quando você muda o foco, quando você limpa as crenças, o seu ambiente muda. Aquilo que te impede de ser realizado no campo que você deseja simplesmente desaparece quando o que está dentro desaparece. Atitude de subserviência também é um ponto fraco na sua autoestima. Medo e dificuldade em lidar com figuras de autoridade, pai, chefe, polícia, algum superior seu. Hábito de se comparar negativamente com os outros, dificuldade em criar e manter vínculos de amizade, sentimento de inveja, necessidade de beber ou de se drogar para se soltar, dificuldade de expressar carinho e afeição através de palavras ou contato físico, hábito de fazer chantagem emocional. E agora eu coloquei aqui para vocês uma imagem do que seria o nosso consciente, aquilo que a gente percebe sobre nós mesmos, e o que é o nosso inconsciente. Tudo isso que a gente guarda e não tem a mínima noção que guarda. No nosso consciente, nós percebemos no máximo 5% daquilo que a gente guarda, que são os nossos raciocínios, os nossos pensamentos e as nossas percepções. E a nível inconsciente está a maioria das coisas que a gente viveu, ouviu, presenciou, tudo guardadinho, que a gente não tem acesso, mas que rege silenciosamente a sua vida. Todas as nossas memórias, fantasias, lembranças, recalques, pulsões inatas, pulsões agressivas, todos os nossos medos. E tudo isso rege a nossa vida. Você pode achar que você está livre disso, mas assim como a lei da gravidade existe e a gente não pode fugir dela, assim essa relação do consciente com o inconsciente, ou outras pessoas chamam de subconsciente. Você pode negar que exista, você pode negar que exista crenças limitantes em você, mas não quer dizer que você está livre delas. Agora os passos para a mudança. O primeiro passo para a mudança é se conscientizar, é entender que existe e na sequência dissociar. Aqui eu vou falar dessa forma de dissociar mais rápido e mais eficaz. Eu sempre cito em todas as minhas aulas um livro que eu gosto muito, é um livro de autoajuda, muito simples, fala sobre dinheiro,
mas ele tem a base de como os pensamentos impactam na nossa vida, que é o livro Segredos da Mente Milionária, do Harvey, do T. Harv Eker. Então você pode pegar esse livro, comprar esse livro que é muito barato, você acha em banca de jornal, você consegue achá-lo, em qualquer livraria você acha, e ele tem lá a importância dos nossos pensamentos para a criação da nossa vida e como esse subconsciente, essas crenças limitantes que a gente guarda, atrapalham a nossa vida. Então, dá uma olhada nesse livro, só que o Harvey não tinha essa ferramenta maravilhosa que é a EFT para dissociar. Então ele fazia esse trabalho, tinha resultado, mas não era tão eficaz quanto pode ser com a utilização desse pulo do gato que eu vou passar para vocês agora. Então eu vou falar de novo da importância do subconsciente e da limpeza dele. O condicionamento do seu subconsciente vai determinar o seu pensamento. O seu pensamento vai determinar as suas decisões, as suas ações, que vão finalmente determinar os seus resultados. Então, cada vez que você limpa essas crenças, melhor ficam os seus resultados, melhor fica a sua vida em qualquer área que você escolha se trabalhar. As soluções para tudo isso, os processamentos, com EFT, com meditação, com a respiração consciente. EFT é o que a gente vai focar hoje, mas a meditação é muito importante. Eu não digo uma meditação fundamentada, uma meditação muito elaborada, só simplesmente sentar alguns minutos do dia e prestar atenção em si. Prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no funcionamento do seu corpo e deixar os pensamentos passarem por você sem discutir com eles. E a respiração consciente. O que é a respiração consciente? Tem diversas formas de respiração consciente, mas eu vou falar de uma respiração muito simples. Parar, sentar ou deitar e prestar atenção na sua respiração. Só isso vai trazer mais equilíbrio para a sua vida, vai trazer foco para o seu dia a dia, para os seus objetivos, para alcançar as suas metas. E todas as formas de autoconhecimento. Porque toda forma que você consegue de adquirir autoconhecimento é importante para você. Porque vai te gerar a capacidade de olhar para si e o reconhecimento que existem questões em você que você precisa trabalhar e buscar a solução mais apropriada para você. Então, o que é EFT? A EFT vem do termo em inglês Emotional Freedom Techniques. Em português, técnica de libertação emocional. Em que consiste esse método? O método consiste no desbloqueio dos canais energéticos, que são chamados meridianos, são os mesmos meridianos da acupuntura tradicional. A EFT é uma versão emocional da acupuntura, sem, no entanto, precisar do uso de qualquer tipo de agulha. Qual o grande diferencial desse método? Geralmente, os bloqueios emocionais são trazidos à tona e eliminados de forma permanente, juntamente com esses tappings, com essas batidinhas dos meridianos de acupuntura. Pode acontecer de você trabalhar uma questão e ela não desaparecer completamente. Isso porque, por exemplo, você tem um problema, mas esse problema é como uma árvore, ele tem diversas raízes. Então você elimina uma raiz e a árvore ainda não morreu. Mas você pode eliminar uma raiz principal e a árvore morrer, o problema acabar. Mas pode ser que você elimine uma raiz que não seja a raiz principal, ou que ele tenha várias raízes, 3 ou 4, que precisem ser eliminadas para a árvore morrer. A mesma coisa são as nossas crenças, são os nossos problemas. Você precisa ir identificando quais são essas raízes daquela questão e eliminando uma a uma até que o problema esteja completamente resolvido. Qual o resultado desse método? O resultado da aplicação dessa técnica é dissolução de questão emocional de forma normalmente muito simples, muito rápida. Às vezes, uma pessoa passa anos tratando com terapia tradicional e não resolve a questão. E às vezes, com uma sessão ou algumas poucas sessões, ele resolve aquela questão que o incomodou a vida inteira. A eficácia desse método elimina fobia, elimina medo, elimina trauma, elimina doença, retira crenças limitantes que nos impedem em algum campo e sempre obtém resultados expressivos. Em que tipo de problema a EFT pode te ajudar? Para qualquer tipo de problema que você somatizou no seu corpo, seja sentimento, seja doença, ele pode te ajudar a resolver. Raiva, mágoa, tristeza, medo de altura, claustrofobia, medo de dirigir, medo de animal, medo de inseto, obesidade, ansiedade, vício, depressão, estresse, insônia, enfim.
Tudo que você conseguiu somatizar de negativo, a FT é capaz de te ajudar a retirar. Para caso de dor crônica ou não, uma dor recente ou uma dor antiga, você pode ir eliminando todas as suas dores. À medida que você vai limpando as causas dessas dores, elas vão sendo eliminadas da sua vida. Para problema físico é a mesma coisa. Os problemas físicos, as doenças, elas advêm de questões emocionais que a gente vai retroalimentando ao longo da vida. Isso vai somatizando em doenças. À medida que você retira as causas, as raízes das doenças físicas, elas vão cedendo parcial ou totalmente. Isso depende. A partir do momento que você encontra as raízes certas e limpa isso, a doença desaparece. Então, se você fez EFT e não limpou, a doença não sumiu, você tem que cavar mais. Você tem que buscar as crenças raízes para eliminar isso. E com certeza a doença vai ceder mais cedo ou mais tarde. Você precisa de determinação até que socorra. A minha visão da EFT. A EFT não é, de forma alguma, um substituto para tratamento convencional, como a medicina e a psicologia. É um tratamento alternativo para ser usado junto. Então, você que tem depressão, você que tem algum problema de saúde, está usando a EFT para liberar isso e está percebendo que está cedendo, não pare de tomar seus remédios. Volte no médico, refaça seus exames e peça que ele olhe com cuidado para isso e vai diminuindo essa carga de remédio até zerar. Eu não indico que ninguém pare de tomar remédio simplesmente porque melhorou e vá lá e corte o remédio de uma vez por todas. Você vai melhorar mesmo, mas vá no médico e novamente refaça aquilo que precisar ser feito, refaça os exames, converse com o seu médico para ele te liberar da medicação. Então, para mim, a EFT deve ser usada de forma complementar e não como substitutivo. Ok. Então, vocês podem postar aí do lado quais são as suas principais dores. Eu vou trabalhar aqui a comparação com os outros educadores e vocês podem ir colocando as dores de vocês, que a gente vai trabalhar focado nas dores de vocês. Agora, se vocês preferirem, eu vou seguir a ordem dos slides e nós vamos trabalhar com essas principais questões que já estão aqui, que já estão pré-colocadas. Mas eu prefiro que vocês postem as dores de vocês para que a gente trabalhe para quem está aqui, para quem está presente, para quem está ao vivo, porque esse trabalho é para você que honrou esse momento de estar aqui, de compartilhar com todos nós. Então vamos trabalhar um pouquinho, eu vou fechar aqui o bate-papo só um pouquinho, mas você pode ir postando só para a gente se concentrar na rodada. Então vamos lá. Esse ponto é o ponto do karatê. É o ponto para trazer para o corpo a sensação. Isso só é para chamar a questão. Isso, por exemplo, se você está com raiva de alguém, já está chateado, está magoado, está triste, aquilo já está latente em você, não precisa passar nesse ponto. Você já pode ir para o seguinte. Mas se é uma questão que você está levantando, que você precisa trazer à tona, aí sim você vai começar por aqui. Todo mundo me pergunta se essa técnica é assim mesmo, trabalha com essas coisas negativas, falando esse monte de negócio ruim, e realmente é isso. Você vai liberar o que já está dentro de você de negativo, então não estranhe se der essa oportunidade de começar a liberar isso. Então vamos lá. Apesar de eu me sentir mal sendo comparada com outros educadores, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu me sentir diminuída, de ser comparada com outros educadores, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar de eu me sentir muito mal de ser comparada com outros educadores, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Eu me sinto muito mal de ser comparada. É péssima essa sensação de ser comparada. Eu sempre me sinto diminuída. Eu sempre me sinto ultrajada, injustiçada. Eu faço tanto e recebo tão pouco em troca. Para mim é muito difícil lidar com essa situação de comparação. É pesado, é complicado.
comparada a outros educadores. Aqui, esse ponto, quando a minha mão sumir, deixa eu baixar a câmera aqui para você um pouco, para os homens é na altura do mamilo, na lateral, para as mulheres, na altura do sutiã, na lateral. Eu me sinto comparada. É muito ruim essa sensação de comparação com os outros educadores. Eu me sinto muito mal quando o meu diretor, quando a minha diretora me chama a atenção e me compara com o outro e pergunta: por que você não faz igual a fulano? Eu me sinto muito mal. Eu me sinto diminuída, eu me sinto diminuído. Isso para mim é pesado. É complicado. Eu me sinto ultrajada, revoltada, triste. Eu me sinto muito mal sendo comparada. Vai liberando tudo isso, vai lembrando dessas cenas em que seus superiores te compararam, que mesmo um colega de trabalho te comparou com outro. Vai pensando nisso, vai trazendo isso à sua memória e liberando todas essas sensações. Se você percebe que isso está vindo à tona, se concentre em uma cena, em uma sensação e vá liberando. Se está muito rápido para você o que eu estou falando, acompanha mentalmente, porque para as mulheres geralmente é muito fácil me acompanhar, mas para os homens geralmente é mais complicadinho de acompanhar a velocidade com que eu falo. Então, vá só acompanhando mentalmente, se não der para acompanhar verbalmente. É muito difícil para mim ser comparada. É complicado demais para mim ser comparada. Eu me sinto diminuída, eu me sinto ultrajada sendo comparada. É muito difícil para mim lidar com isso. Eu me sinto muito mal, eu acho isso injusto. Eu faço tanto e recebo tão pouco em troca. Isso é injusto, isso é difícil, isso é complicado. Eu às vezes perco até as forças, eu perco a vontade de lutar. Eu perco a vontade de ir trabalhar, porque não adianta o que eu faça, não tem solução. Nada que eu fizer vai ter solução. Eu sempre sou comparada para baixo. Eu sempre sou diminuída. Isso faz com que eu perca o ânimo. Isso faz com que eu perca a vontade, esse peso, essa dor, essa sensação de mal-estar ao ser comparada com o outro. Eu me sinto pesada, eu me sinto cansada, eu me sinto diminuída quando eu sou comparada com o outro. É muito peso, é muita dor lidar com tudo isso. Esse mal-estar em ser comparada, esse peso em ser comparada, esse registro no meu sistema nervoso, comparação sofrida até agora, esse registro no meu sistema nervoso da inferioridade, esse registro no meu sistema nervoso de que não adianta fazer nada, não vai dar certo. Esse registro no meu sistema nervoso dessa dor, desse choque, desse trauma. Esse registro no meu sistema nervoso de todas as vezes que eu fui comparada. Esse registro no meu sistema nervoso de que não adianta tentar mudar. Esse registro no meu sistema nervoso da injustiça. Esse registro no meu sistema nervoso de toda essa crueldade que eu sofri, de tudo isso que eu tive que passar para chegar até aqui. Esse registro no meu sistema nervoso de todo esse peso dessa vida me dedicando ao outro e não obtendo nada em troca. Esse registro no meu sistema nervoso dessa comparação. Eu sempre fui comparada para baixo, isso pesa, isso é dolorido, isso me deixa mal. Isso é complicado para mim. Eu não sei por que eu tenho que passar por tudo isso. Esse registro no meu sistema nervoso que é tão difícil soltar. Esse registro no meu sistema nervoso dessa comparação que é tão difícil. Sistema nervoso dessas dores sofridas ser comparada com as outras. Esse registro no meu sistema nervoso dessas dores, desse choque, desse trauma. Vai liberando tudo isso. Se vem várias cenas à mente, anota todas elas para você reaplicar tapping para cada emoção, para cada cena e vai liberando. Quando você sente que acabou, que liberou, quando é uma cena como que a gente trabalhou, é mais difícil de pontuar quando é uma crença em específico, porque o que a gente fez aqui foi pegar algo geral com relação à comparação.
Então você vai precisar voltar nessas cenas e uma a uma analisar o que vem, vai deixando vir à tona, se possível anote, sem parar de fazer os tappings. Por exemplo, se você é destro, anota com a mão direita e continua fazendo os tappings pelo menos em um dos pontos com a mão esquerda, para você não criar mais nada. Aqui o objetivo é limpar aquilo que você já tem, não criar coisas novas. Então, quando você está fazendo os tappings, pode soltar o negativo. Parou de fazer os tappings, por favor, volte seu pensamento para o positivo, porque senão você vai ajudar a materializar uma realidade negativa. Não é isso que a gente quer, ok? Então, sempre vá anotando, se for cena, se for várias cenas, vá anotando uma a uma para você voltar e reaplicar o tapping para cada uma dessas cenas. Percebeu que existe mais que uma sensação nessas cenas? Tem dor, tem tristeza, tem mágoa, tem raiva. Vá limpando cada uma dessas sensações até perceber que está liberado e percebe se essa cena está perto de você ou está longe de você. Que geralmente quando a cena te dói muito, ainda está muito pesada, você consegue ver, visualizá-la como se estivesse acontecendo ali, como se estivesse muito próximo de você. À medida que você vai limpando a carga e você imagina novamente a cena, ela vai se afastando de você. Então vai percebendo a carga emocional, percebe o seu corpo, se tem alguma sensação negativa no corpo. Se tiver alguma sensação negativa, trabalhe um pouquinho aquilo que está vindo emocionalmente e também as sensações. E depois volte para a cena e vá vendo se ela está longe, se ela está perto, se você ainda tem alguma sensação ao lembrar disso. Então, agora vamos ver o que vocês postaram aqui. Cobrança excessiva em cima dos professores, que o professor é visto como multifuncional. E aqui nós vamos trabalhar essa questão da cobrança excessiva que a Isabel colocou. Cobrança excessiva em cima dos professores. Vamos trabalhar isso. Como que você se sente? Eu quero que você pense agora. Como que você se sente quando você está sendo cobrado? Qual que é a sensação que te vem? A sensação é de impotência? É de raiva? É de medo? É de injustiça? É de medo de ser mandado embora? É de medo de passar fome? Porque se você é cobrado, não atende as expectativas, você pode passar fome. Então a gente tem que investigar quais são as raízes. Aqui a gente vai fazer uma rodada para cobrança e você vai perceber aquilo que te vem. O que acontece? Se a gente limpa aqui a cobrança excessiva, você está limpando um sintoma. Você está limpando algo que está na superfície. Você tem que limpar aquilo que está no seu subconsciente. Então é o medo maior. Então você tem que se perguntar, de onde vem isso? Quando isso começou? Como que eu me sinto diante disso? Qual o pior disso? Porque quando você vai cavando, qual o pior? Por exemplo, que é um processo de digging, de cavar crenças. Por exemplo, qual que é o pior que você sente quando você está sendo cobrado? Ah, eu estou sendo cobrado, eu tenho medo de não dar conta. Que é o pior se você não dá conta? Eu vou ser mandado embora. O que acontece de pior se você é mandado embora? Ah, meus filhos vão passar fome, eu não vou ter como me sustentar, eu vou ter que trabalhar numa escola muito pior do que eu trabalho agora, tem que dar um jeito de dar conta. Então, qual que é o seu medo maior? Medo de ver seus filhos passarem fome. Qual que é o seu medo maior? É medo de não dar conta e ver a sua família ruir. Ah, se eu perco o emprego, meu marido me abandona, minha esposa me abandona. Eu não vou ter como sustentar um lar. Eu vou perder tudo se eu perco esse emprego. Então, vai investigando isso, qual que é seu medo real. Porque, geralmente, a gente fica muito focado naquilo que a gente está vivendo. Mas, geralmente, os nossos medos vão parar no medo da morte, vão parar no medo de passar fome, vão parar no medo da solidão, medo de viver sozinho. Os medos raízes estão mais relacionados a isso. Medo de passar fome, medo de morrer sozinho. Esses medos são que motivam todos os outros. Então, vá cavando, vá vendo o que tem dentro de você de verdade. Sempre se pergunte, qual o pior disso? Qual o melhor se, por exemplo, você para de ser cobrado? O que você ganha quando você deixa de ser cobrado? Ah, se eu deixar de ser cobrado, eu vou deixar de produzir. Se não tiver cobrança, eu nunca vou melhorar. Eu preciso da cobrança para melhorar. Então, se trabalhe esse mecanismo que você precisa ser exigido para melhorar. Então, veja por que você ainda precisa da cobrança. Porque, geralmente, a gente atrai tudo isso para as nossas vidas. Quando a gente já dá o resultado sem ser cobrado, geralmente a gente sai das situações em que existem pessoas que cobrem.
que cobrem tanto assim. Você vai para uma escola, por exemplo, que você faz e a pessoa aceita porque você já não precisa mais disso. Nós reverberamos no mundo aquilo que nós acreditamos. Então você atrai pessoas, atrai situações, atrai empregos que refletem as suas crenças. A partir do momento que você muda isso, a situação externa muda, você muda tudo na sua vida, é capaz de, por exemplo, se você trabalha muito as suas crenças, você pode abrir uma escola para você ao invés de ser empregado de alguém. Você vai abrir alguma coisa na internet, que esse espaço está tão aberto para ensinar aquilo que você é bom, e ser valorizado por isso e ainda ganhar muito bem por isso. Então, se você trabalha suas crenças financeiras, suas crenças de autoestima, você vai limpando tudo isso e a sua vida muda muito. Então, o que demanda, o que existe no seu externo, o que está acontecendo na sua vida, é o que está aqui. Mas não o que está aqui que você percebe, é o que está guardado lá atrás e que você não tem a mínima consciência disso. Por isso que é bom investigar e não trabalhar só na superfície. Eu falei isso tudo só para dizer que você tem que investigar. Só para dizer que você tem que ir cavando e se perguntar quais são as crenças raízes. Por quê? Quando você elimina uma crença raiz, o medo da solidão, por exemplo, o medo de passar fome, o medo de ver seu filho passar fome, você já elimina diversas outras consequências na sua vida. Pode ser que diversas áreas da sua vida sejam limpas de uma vez por todas, porque você trabalhou uma raiz e não trabalhou só ali a superfície. Então vamos lá, vamos trabalhar a cobrança excessiva e aí você vai se perguntar aí dentro de você o que você perde com isso, o que você ganha com isso, qual o pior disso e por que você ainda precisa disso no seu trabalho, na sua vida, por que você precisa ser cobrado? O que você deixa de fazer quando você deixa de ser cobrado? Você fica estagnado quando você deixa de ser cobrado? Você vai empurrando o seu trabalho com a barriga quando você deixa de ser cobrado? Então vá olhando para isso. Não é uma questão de julgamento, mas uma questão de olhar para dentro, de limpar aquilo que existe, de se perceber, de perceber por que você ainda precisa dessa situação na sua vida. Quando você deixar de precisar, vai sumir, vai desaparecer ou não vai te impactar em nada. O outro vai cobrar aqui, vai passar reto por você, nem é por você e você não se importa, porque você está livre daquilo. Então vamos lá. Apesar dessa cobrança excessiva em cima de mim, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar dessa cobrança excessiva em cima de mim, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar dessa situação em que eu sou cobrada dessa forma, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Eu me sinto extremamente cobrada. Isso é tão pesado, isso é tão difícil. Todos os dias, os meus dias são terríveis, porque eu sou excessivamente cobrada. Eu faço tudo e nunca nada tá bom. Eu sempre sou cobrada excessivamente. Esse peso da cobrança, essa raiva, essa revolta que eu sinto ao ser cobrada, vá vendo qual é a sua vertente quando você é cobrado. O que você sente? Eu estou colocando várias coisas porque isso é um rastreio para você se trabalhar. Então você vai precisar, nós temos pouquíssimo tempo disponível, então você vai precisar ir liberando isso com você aí sozinha depois, mas você já vai ter noção do que você guarda e você vai poder fazer isso sozinha, que essa técnica é super boa para você se auto-aplicar. Eu sinto muita raiva quando eu sou cobrada. Eu fico revoltada quando eu sou cobrada. Eu fico nervosa quando eu sou cobrada. Eu fico ansiosa quando eu sou cobrada. Eu fico estressada quando eu sou cobrada. Eu fico com insônia quando eu sou cobrada. Eu fico com ódio quando eu sou cobrada. Eu fico revoltada quando eu sou cobrada. Eu fico fora de mim quando eu sou cobrada. Eu perco o juízo quando eu sou cobrada. Eu tenho vontade de esbravejar, eu tenho vontade de xingar, mas é meu chefe, é meu diretor, eu preciso ficar quieta. Isso me causa mal. Isso me deixa mal. E eu sempre faço tudo o que eu posso e nunca tá bom. É horrível isso. Eu sempre dou a melhor aula que eu posso. Eu sempre faço a melhor preparação. Eu estou dando a mesma disciplina há muito tempo. Eu sou excelente no que eu faço e ainda assim eu sou cobrada. Isso é revoltante. A educação no Brasil está horrível. A estrutura de ensino está horrível. Eu sou extremamente cobrada, mas a culpa não é minha. Essa raiva,
essa revolta. Eu sou muito com esse excesso de cobrança, com esse peso da cobrança em cima de mim. Esse mal-estar, essa dor de ser cobrada, esse peso de ser cobrada, essa dor dentro de mim de ser cobrada. Eu me sinto muito mal em ser cobrada. Vá liberando tudo isso, vá liberando todas essas questões, vá vendo todas as vezes que você foi cobrada, anota o que você sentiu, anota pelo menos a cena, para você conseguir lembrar depois, porque geralmente quando a gente para de fazer os tapping, some da cabeça. Então vá batendo nos pontinhos, vá anotando as situações, se vierem várias à tona, vá observando qual a sensação que você tem. Como eu disse aqui, essas aulas via internet, que não são cursos, são para rastreio, são para você aprender a técnica e aprender como utilizá-la no seu dia a dia. Não dá para a gente focar aqui em crenças específicas para dissolvê-las, porque são várias. Então, eu coloquei para você vários tópicos que você vai precisar trabalhar. Eu espero que você tenha se identificado com alguns, tenha reconhecido alguns em você. Você vai anotar isso e vai se trabalhar depois. Gratidão a todo mundo que ficou aqui na sala até agora. Eu sou extremamente grata de poder compartilhar a minha missão, de poder agora trabalhar com multiplicadores, que para mim vocês são muito importantes, porque é de onde vem todo o conhecimento, toda a disseminação das informações. Então, gratidão profunda por essa oportunidade, gratidão por esse grupo maravilhoso que vocês estão criando. E assim como eu gosto de compartilhar a minha missão de espalhar as técnicas de cura, eu agradeço imensamente que vocês estão fazendo isso para um grupo que até então era inacessível para mim. Paz profunda, gratidão profunda a todos vocês.